Bom, boa tarde novamente. Vamos dar sequência então no nosso encontro aqui a respeito dos temas de equilíbrio químico, de química analítica, tá? Na semana passada a gente estava introduzindo o conceito dos equilíbrios heterogêneos. Eu encaminhei 2 listas com exercícios para vocês darem uma olhada. Então vamos escolher alguns e discutir aqui. Bom, pessoal, então, retomando, né, eu encaminhei para vocês 2 listas com exercícios e vamos então falar um pouquinho sobre eles. Tem uma lista que a lista de equilíbrio de precipitação e começa com um exercício de cálculo de KPS. É um exercício bem simples, bem padrãozinho, daquele mais básico mesmo, né? É só para a gente recordar aqui a questão da estequiometria com relação à expressão da constante da relação do KPS, né? Então, acompanha aí, ó. Vocês têm a lista, o exercício 1, ele fala o seguinte: calcule a solubilidade do iodeto de chumbo. Então, qual é a solubilidade do PbI2 a 25 graus Celsius, né? Sabendo que o seu KPS, a sua constante do produto de solubilidade, o seu KPS, é de 7,1 vezes 10 a menos 9. Bom, esse é um problema bastante simples, né? É só você se lembrar que, né, quando você tem uma solução no caso saturada de iodeto de chumbo, para cada 1 mol de PbI2 que esteja em equilíbrio, né, com a fase aquosa, com os íons em solução, você vai ter então 1 de íons chumbo e 2 de iodeto, de modo que a expressão para o KPS desse equilíbrio seria igual concentração de íons chumbo elevado à primeira, né, e concentração de íons iodeto ao quadrado. Muito bem, o valor do KPS você tem é 7,1 vezes 10 a menos 9, certo? E aí, veja bem, se você tem um equilíbrio aqui, onde X mols de PbI2 esteja se dissociando e formando, né, os íons correspondentes, você teria, né, para deixar tudo em função de uma única variável, né, você teria X mols de íons chumbo 2 e 2x de íons iodeto. De modo que, para eu ter a mesma variável, ou seja, tudo em função, né, de x, a expressão ficaria então 7,1 vezes 10 a menos 9 seria igual a x, que multiplica 2x ao quadrado. Certo? Ou alguns gostam de chamar de S, solubilidade de PbI2, então formaria S de chumbo 2 e 2S de iodeto, né? Muito bem, resolvendo isso aqui, né, eu teria então o quê? Que 2x ao quadrado é 4x quadrado vezes x é 4x à terceira, então 7,1 vezes 10 a menos 9 é igual a 4x à terceira, né? De modo que x vai ser a raiz cúbica de 7,1 10 a menos 9 dividido por 4. 1,77 vezes 10 a menos 9. Já é a raiz ou é o... A raiz aí dentro. Já é o x, então. Não, dentro da raiz lá é 1,77 vezes 10 a menos 9. Ah, beleza, valeu. 177 vezes 10 a menos 9. Beleza. E a raiz? 1,21 vezes 10 a menos 3.
Maravilha. Então, ó, 1,21 vezes 10 a menos 3 é exatamente X. Então, qual é a concentração de chumbo 2 nessa solução saturada? É 1,21 vezes 10 a menos 3, o que? Mol por litro. Qual é a concentração de iodeto nessa solução saturada? É o dobro disso, é 2x. Então seria 2,42 vezes 10 a menos 3 mols por litro, certo? E a solubilidade do PbI2 é x, né? Então 1,21 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Pessoal, só por curiosidade, busca aí qual que é a massa molar do iodeto de chumbo. Soma lá o chumbo 200 e cacetada com mais o iodo, que também é 100 e poucos. Deixa eu ver se tem uma tabela aqui. Tá? Vê aí na rede aí. Iodeto de chumbo, massa molar. 461. Beleza, olha aí, ó. 461. Veja. Quanto vai dar em grama por litro, né? Ó, se 1 mol de iodeto de chumbo é 461, 1,21 vezes 10 a menos 3 mols são x gramas. Ou seja, multiplica aí. 0,55. Então, 0,55 gramas por litro. Essa é a massa que satura 1 litro, né, de solúvel, muito pouco solúvel, né? Satura muito rapidamente. Passou de 0,55, o que acontece? A formação, né, do sedimento, a formação do precipitado, né? Obviamente que para eu ter esse equilíbrio aqui, eu preciso ter as duas fases, né? Se eu tiver, olha, preste atenção nesse detalhe. Se eu colocar 0,55 gramas aqui dentro, eu vou dizer que eu tenho uma solução saturada, mas eu não tenho o equilíbrio. Correto? Eu teria o equilíbrio se eu colocasse, por exemplo, 1 grama. Se eu colocar 1 grama de iodeto de chumbo aqui, o que vai acontecer? Eu terei 0,55 em solução e 0,45 precipitado. E aí sim eu tenho o equilíbrio heterogêneo entre as duas fases. Essas concentrações não se alteram porque a velocidade de solução é igual à velocidade de precipitação. Perfeito? Bom, é um exercício bastante comum, bem simplesinho, né? Mas é interessante para a gente comparar, por exemplo, com o 2. Vamos lá, vamos passar para o exercício 2 aqui. O exercício 2 dessa lista, ele fala o seguinte, ó. Calcule a concentração de íons hidroxila necessária para precipitar hidróxido de magnésio MgOH2 a partir de uma solução que contenha 0,01 mols por litro de íons magnésio, sabendo-se que o KPS do hidróxido de magnésio é 5,9 vezes 10 a menos 12. Então, vamos lá. Esse é um exercício exatamente que a gente pode, inclusive, calcular o pH. Qual que é o pH para que isso... poderia mudar a pergunta, né? Qual o pH em que se inicia a precipitação do hidróxido de magnésio, né? Numa solução onde você tenha um sal de magnésio. Então, vamos pensar, ou vamos criar aqui adicionar aqui algumas informações. Vamos imaginar que você, por exemplo, preparou uma solução de cloreto de magnésio. Então você tem aqui íons magnésio e íons Cl-, íons cloreto, certo? E vamos admitir que a concentração, né, desse cloreto de magnésio que você preparou seja de 0,01 mol por litro. Então, se você dissociou aqui cloreto de magnésio, uma massa, né, que a gente poderia calcular inclusive aqui qual seria, né? 0,01 de MgCl2 vai me dar 0,01 de íons magnésio e 0,02 mols por litro de íons cloreto.
É o que nós teríamos aqui em solução. Perfeito? Muito bem. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar. Veja, ó, pessoal, uma pergunta. Cloreto de magnésio. Não precisa calcular, mas alguém me dá uma resposta aqui, ó. Vocês acham que uma solução, ou vocês podem me afirmar que uma solução de cloreto de magnésio teria um pH igual a 7, maior que 7 ou menor que 7? Quem tem uma resposta para a gente aí, ou uma sugestão? O que vocês acham? Se eu tenho um sal, né? Cloreto de magnésio, pensa na origem desse sal numa reação de neutralização. Para eu formar cloreto de magnésio numa reação ácido-base, eu teria que reagir quem com quem? Aí você tem uma base forte e um ácido forte, né, de origem. Na verdade, pessoal, o ácido é forte nessa parte. O quê? Moderado? Já o hidróxido de magnésio, ele, por mais que seja um metal alcalino terroso, ele não é exatamente uma base forte. Porque o hidróxido de magnésio, na verdade, ele se decompõe, ele forma um equilíbrio, né? O MgOH2 em solução, ele forma MgO. Ele fica assim, ó. Então, parte do hidróxido de magnésio está na forma de óxido de magnésio, tanto que fica até meio esbranquiçado uma solução de hidróxido de magnésio. Então, quando você vê lá no ensino médio, aquelas tabelas, de força de ácidos e bases, base de metal alcalino é forte, porque é solúvel, né? Base de metal alcalino terroso também é forte, um pouco menos, mas é forte, com exceção do magnésio. Mas por quê? Porque justamente o magnésio forma esse equilíbrio aqui. Então, na realidade, esse é um sal que vem de um ácido forte e uma base não tão forte, uma base fraca, né? E se é uma base fraca e um ácido forte, eu teria uma hidrólise aqui do íon magnésio, né? Porque se o hidróxido de magnésio é uma base fraca, o íon magnésio 2 é um ácido forte. E aí ele vai hidrolisar, ele vai, né, retirar a hidroxila da água, né? E vai ter, então, resumindo a história... Vai o ácido, então, o pH é menor que 7. O pH é menor que 7, inicialmente. Tá? Então, essa é uma solução que teria um pH ácido, levemente ácido. Não muito ácido, mas levemente. A gente pode até calcular, se vocês quiserem aí depois fazer um cálculo de hidrólise. Beleza. Vamos agora considerar o seguinte. Nós vamos começar a adicionar aqui uma base, uma fonte de hidroxilas, um hidróxido de amônio, por exemplo. E aí, consequentemente, nós vamos começar a elevar o pH do meio. Ok? Muito bem. Elevando o pH do meio, né, eu vou aumentar a concentração de íons de hidroxila, eu posso favorecer a formação de quem? Do precipitado do hidróxido de magnésio. Né? Lembrando que entre os equilíbrios aqui, eu também tenho este aqui, né? Ó. Se eu tenho hidróxido de magnésio, eu tenho íons magnésio e íons OH-. Se eu começar a aumentar essa concentração aqui, eu começo a deslocar o equilíbrio para a esquerda, e aí eu vou, a partir de um determinado momento, formar justamente o MgOH2 sólido. E aí eu passo a ter um equilíbrio aqui entre a fase aquosa e a fase sólida. Perfeito? Então, quer dizer, esse é um exemplo de como o pH interfere na formação de precipitados, né? Eu aumentando o pH, eu já vou ter a formação de um precipitado aqui. E é justamente isso. Ele quer saber qual é a concentração de íons hidroxila e, consequentemente, qual seria o pH, né, a partir do qual iniciaria a formação do precipitado. Sabendo que o KPS do hidróxido de magnésio é de 5,9 vezes 10 a menos 12, é o dado do problema aqui.
Então, pessoal, vamos lá. Ó, veja, o equilíbrio é esse aqui, né? Ó. Quer dizer, se eu começo a colocar íons hidroxila na presença de íons magnésio, quanto? 0,01 mol por litro. Num determinado momento, eu vou ter uma concentração de íons hidroxila suficiente para, multiplicada pela concentração elevada ao quadrado e multiplicada pela concentração de magnésio, eu atinjo esse valor aqui, ó. Atingindo esse valor, eu começo a formar o precipitado. Beleza? Então, veja, esse é o equilíbrio. MgOH2, opa, aqui está faltando 2, né? MgOH2 em equilíbrio com magnésio mais 2OH menos. Como é que é a expressão do KPS para esse equilíbrio? É concentração de íons magnésio pela concentração de íons hidroxila ao quadrado. Beleza? Aqui, pessoal, diferente daquele exercício anterior, onde eu deixo tudo em função de x, porque na verdade o que eu quero saber é a solubilidade, ou seja, a concentração de cada um deles a partir do KPS. Nesse exercício não. Nesse eu tenho a concentração de íons magnésio. Ou seja, qual é a concentração de íons magnésio? É 0,01. Certo? Quer dizer, então, o que eu quero aqui é a concentração de íons hidroxila. Portanto, a solução desse problema será 5,9 vezes 10 a menos 12 é igual. Quanto que é o magnésio? 0,01. Qual será a concentração de íons hidroxila necessária para... Primeiro, se eu tiver a igualdade, vai ser a concentração que vai saturar, ok? Para começar a precipitar, eu teria que ter uma concentração maior do que essa que eu vou calcular aqui. Vamos calcular, como é que fica? Ó, concentração de OH- vai ser raiz quadrada de 5,9 vezes 10 a 12 dividido por 10 a menos 2. Ou seja, 5,9 vezes 10 a menos 10. Então, quanto vai dar essa raiz aí? Faz essa conta aí pra gente, por gentileza. 2,42 vezes 10 a menos 5. Então, olha aí. O que significa esse resultado aqui, ó? 2,42 vezes 10 a menos 5. Significa o seguinte, pessoal. Nessa concentração aqui de íons hidroxila, se eu tiver 0,01 de íons magnésio, a minha solução estará saturada. Tem corpo de fundo? Não. Eu passo a ter precipitado se a concentração de íons hidroxila for maior que 2,42 vezes 10 a menos 5. Certo? Ou seja, ó, se por exemplo fosse 3 vezes 10 a menos 5, o que aconteceria? Aconteceria que uma parte do íon magnésio iria para o fundo com esse excesso de hidroxila que eu coloquei, certo? Sobraria, se eu falar, ó, se eu colocar 3, né, sobraria 0,6, né, vezes 10 a menos 5 de hidroxilas, certo? E sobraria uma quantidade de magnésio menor que 0,1 agora, porque parte desse 0,1 foi para o fundo. Estão me entendendo? Faz a conta aí, ó, por exemplo. Faz assim, ó. Se eu colocar 3, certo? Eu estaria colocando quanto de excesso? Eu estaria colocando 3 menos 2, 3 vezes 10 a menos 5, tá? 3 vezes 10 a menos 5 menos 2,42 vezes 10 a menos 5 vai dar 0,58 vezes 10 a menos 5. Se você substituir aqui, ó, 0,58 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, vai calcular quanto de magnésio vai sobrar em solução nesse KPS. Vai ser menor que 0,01. Entendeu? Então,
Então, essa quantidade a mais que eu coloco de hidroxila precipita parte do magnésio que eu tinha em solução, reduz o magnésio, por quê? Porque o produto tem que ser igual ao KPS. Perfeito? E aí, veja só, para saturar, qual seria o pH? O pOH seria menos log desse valor aqui. Qual seria o pOH? Calcula aí. 461. Então, o pH menos 14, 9 ponto... 9,59? 39. 39. Mas veja, 9, nesse pH 9,39, eu tenho precipitado? Não. Nesse pH a solução estaria saturada. Eu teria o precipitado num pH maior que 9,9. pH 10, por exemplo, teria precipitado? Aí sim. Correto? Então, ó, se a concentração de OH- tem que ser maior que 2,42 vezes 10 a menos 5, o pOH tem que ser menor que 4. E o pH tem que ser maior que 9. Aí para saturar aí dá 1,4 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Você passou para grama? Beleza. Isso, o do hidróxido de magnésio aí. Certo, certo. Já é bem mais solúvel que o exemplo anterior do chumbo lá, né? Isso. Por quê? Porque a massa molar é menor, né? 58. Magnésio é 24, né? 17 vezes 2, o outro era 400 e pouco a massa molar, né? No outro exemplo. É isso mesmo. Então, pessoal, vejam que o tratamento é bem diferente aqui, porque eu já tinha a concentração do magnésio e eu queria saber a concentração de hidroxila. Então, é bem diferente de quando eu não tenho nenhuma concentração e eu quero saber essa solubilidade. Eu deixo tudo em função de uma mesma variável. Aqui não. Aqui eu tenho o valor de um e quero saber o valor do outro. Beleza? Então é importante saber diferenciar as situações aí, né, de como se conduz a solução do problema. Ok? Então, resposta, né? Para você ter a precipitação do hidróxido de magnésio, a concentração de OH- tem que ser maior que 2,42 vezes 10 a menos 5. Essa é a resposta desse problema. E um pH maior que 9,39. Certo? Para cada valor que você tiver, 9,5, você vai ter uma diminuição no magnésio, vai ser menos que 0,01. 10, vai ter uma diminuição maior ainda. 11, uma diminuição maior ainda. Até que chega um momento que você coloca lá um pH e não altera mais. Você não consegue mais precipitar, por quê? Porque a concentração de hidróxido de magnésio é tão baixa que você não atinge mais o KPS. Esse produto aqui, né, não chega nesse valor. Ok? Bom, qualquer dúvida aí, pessoal, é só falar. Vamos ver outro problema aqui. Vamos lá. No número 3, novamente, pessoal, é um exercício que nos ajuda a recordar aqui a influência do pH, né, nos sistemas heterogêneos, né? Então, olha só o que ele fala, bem interessante isso aqui, ó. Deseja-se separar uma mistura contendo íons magnésio 2 e íons ferro 3, ambos de concentração 0,01 mol por litro. Isso pela adição de íons hidroxila, ou seja, controlando o pH. Eu vou elevar o pH, vou precipitar um e quero manter o outro em solução, né? Então, sabendo-se que os KPS dos hidróxidos de magnésio e ferro, magnésio 2 e ferro 3, são 5,9 10 a menos 12 e 1,5 10 a menos 36, respectivamente, calcule a faixa de concentração de íons hidroxila que permitirá a precipitação de um dos hidróxidos
enquanto o outro permanece em solução. É bem a proposta daquelas marchas de separação que a gente vê, né, na química analítica qualitativa, né? Quer dizer, um ajuste bem controlado, bem rigoroso do pH permite que você separe misturas, né, de cátions em função das diferentes solubilidades dessas espécies em diferentes pHs. Muito bem, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Você tem um recipiente, uma solução. Nesta solução você dissolveu 2 sais. Um sal de magnésio e um sal de ferro 3. Então você tem esses íons aqui em solução. Obviamente que tem outros íons também, né? Para ter ferro, para ter magnésio, deve ter aí, né? Certamente um ânion ou 2 ou mais ânions aí. Muito bem, muito bem. As concentrações desses íons em solução são de 0,01 mol por litro. E o KPS do hidróxido de magnésio é 5,9 vezes 10 a menos 12. E do hidróxido de ferro é 1,5 vezes 10 a menos 36. Certo? Então, a pergunta é: qual é a faixa de concentração de íons hidroxila que permitiria precipitar um desses 2 íons, uma dessas 2 espécies, e manter a outra em solução? Ou seja, jogar para o fundo só um dos 2. Né? E aí, obviamente que esse pH que a gente vai calcular é onde você inicia a precipitação de um. Certo? Entretanto, você não quer que o outro também se inicie. Então, você não pode deixar subir muito para atingir a concentração que, né, atingiria o KPS da outra espécie. Então, vamos lá, pessoal. Vamos montar aqui os 2 equilíbrios. Ó. Como é que é o equilíbrio do hidróxido de magnésio? Admitindo que eu tenha o sólido, né? Então, hidróxido de magnésio sólido vai formar o equilíbrio com os íons magnésio mais 2 OH- também aquoso. Já o FeOH3 formaria o equilíbrio Fe mais 3, 1 de FeOH3, 1 de Fe mais 3, 3 de OH-. Muito bem. Como é que ficam as expressões dos respectivos KPS aqui? O KPS aqui seria concentração de magnésio 2, a primeira, vezes a concentração de íons hidroxila ao quadrado. Já aqui, a expressão do KPS seria concentração de ferro 3, a primeira, vezes a concentração de íons hidroxila ao cubo. Muito bem, vamos lá. O KPS do magnésio, 5,9 vezes 10 a menos 12, que é igual, concentração de íons magnésio nessa solução, 0,01, vezes quanto de hidroxila que eu vou precisar para igualar, para saturar. É esse cálculo que nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá, calcula para a gente aí. A concentração aqui, para saturar, seria raiz quadrada de 5,9 vezes 10 a menos 12 dividido por 0,01. Então, raiz de 5,9, 10 a menos 10. Quanto que dá? 2,42 vezes 10 a menos 5. Muito bem. Agora aqui, ó, KPS 1,5 10 a menos 36 é igual, concentração de íons ferro, nesse caso, também é 0,01. Quanto de hidroxila eu preciso para saturar? Então, vai ser raiz cúbica de 1,5 vezes 10 a menos 34.
Quanto que dá? 5,3 vezes 10 a menos 12. 5,3 vezes 10 a menos 12. 10 a menos 12. Então, o que a gente, olhando para esses valores, o que a gente conclui, pessoal? Quem é menos solúvel? Quem é mais solúvel? Veja, 10 a menos 12, a concentração de hidroxila que eu preciso para saturar a solução de hidróxido de ferro é muito menor do que a que eu preciso para saturar a solução de hidróxido de magnésio. Ou seja, o hidróxido de ferro é muito menos solúvel que o hidróxido de magnésio. Portanto, o hidróxido de ferro precipita primeiro. Quer dizer, se eu mantiver a concentração de íons hidroxila, veja só, maior que 5,3 vezes 10 a menos 12, porém menor que 2,42 vezes 10 a menos 5, o que eu garanto? Eu garanto que eu só precipitarei o hidróxido de ferro, só o FeOH3 precipita. O hidróxido de magnésio permanece em solução. Correto? Vejam, o exercício perguntou concentração de íons hidroxila. Ok, está aqui, fácil. Se ele perguntasse pH, muito cuidado, pessoal, porque nós estamos analisando inequações, né? Quando a gente fala em inequações, tem que tomar muito cuidado com o sinal, porque o sinal se inverte, né? Inverte se é maior ou menor. Quer dizer, lembrando que POH é menos log de OH menos, né? Então vejam, ó, se eu converter isso para POH, né, o que eu teria aqui? Qual seria o POH para o hidróxido de magnésio e o POH para hidróxido de ferro? Calcula aí para gente. 4,61. Vou aproximar, 4,6 e... O pH desse aí deu... Não, vamos por partes. Vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos por partes. Quanto que é o POH? 11,27. 11,2. E o POH aqui é 4,6, certo? Então agora sim, convertendo para pH. pH seria aqui 9,4 e aqui 2,8. Quer dizer, então, pessoal, veja só. Eu teria que ter um pH maior que 2,8 e menor que 9,4. Veja que é uma faixa bem extensa, né? Então, se eu, por exemplo, se eu elevar um pH neutro, um pH 7, eu vou precipitar uma grande maioria dos íons ferro e não vou nem mexer no magnésio.